Bom, pessoal, retornando então à nossa segunda parte dessa aula, a gente vai falar sobre a função si, né? Já está compartilhado aí a pasta do Excel, né? Eu vou abrir aqui outra planilha aqui embaixo, ó, vocês estão observando já. Clica no maisinho, isso. E aí eu posso voltar para essa ou navegar para outra planilha. Aí eu vou dar um zoom aqui, ó, 200%, igual a outra, que possam observar melhor no smartphone aí, quem estiver assistindo. Colocar 250%. E vou pegar alguns valores do PDF que foi postado para vocês, né? Para que vocês possam observar. Então, a condição se tem um exemplo clássico aqui de aluno, média e situação. Vou digitar aqui para que vocês possam ver. Aluno, média, situação. Então, por exemplo, aluno, João, média, 7. Situação. A situação que eu coloquei aqui seria aprovado, né, ou reprovado. Pronto, ficou grande, né, o campo aí, ele estendeu, não tem problema. Vou usar 3 colunas. Bom, então, eu quero que a fórmula diga se esse aluno foi aprovado ou reprovado. Então, eu vou colocar, chamar igual se... Né, aí eu vou abrir parênteses. Observem, para visualizar no smartphone, fica muito pequeno nessa letrinha aí. Então, nós temos aí, se, aí aparece teste lógico, ponto e vírgula, valor se verdadeiro, valor se falso. Como é que funciona? Qual é o teste lógico que ele está perguntando aqui? É a média. A média tem que ser o quê? Tem que ser maior que 7, menor que 7. Vou colocar 6. Então, mas onde é que eu vou avaliar isso? Aonde tem a média. Então, é no B2. Se B2 maior ou igual a 6, isso é um teste? É. Então, ele vai testar se B2 é maior ou igual a 6. Todo mundo está vendo que é 7, né? Obviamente. Então, B2 é onde está o 7, né? É maior ou igual a 6, ponto e vírgula. Nas funções do Excel, o ponto e vírgula ele também serve para separar, né, os campos da fórmula, da função. Então, no caso, a gente vai usar sempre o ponto e vírgula, tanto no Excel quanto no Google Planilhas. B2 maior ou igual a 6, ponto e vírgula. O que ele vai escrever se isso for verídico, né? For verdadeiro? Ele vai escrever passou ou aprovado, ou vamos supor, aluno aprovado. Observem que eu coloquei o texto com aspas duplas. Então, dependendo do programa, você vai dizer para o programa que isso aí é um texto colocando com aspas duplas, né? Ou aspas simples, vai depender muito da versão do programa. No Excel e no Google Planilhas, é aspas duplas. Colocou aspas duplas, então, se for verdadeiro, aluno aprovado. Aí eu coloquei outra ponto e vírgula, ó. Vocês observem que ficou em negrito já valor se falso lá embaixo na descrição pequenininha. Então, se ele não for aprovado, ele só pode ser o quê? Reprovado, né? Aluno reprovado. Ou prova final, né? Sei lá, vamos colocar aqui. Fazer exame final. E fecha parênteses. Né? Observe que eu coloquei também fazer exame final em aspas duplas. E para terminar a função, eu fechei o parênteses. Viram que o parênteses ficou em negrito e depois voltou para a espessura normal? Ó.
Isso é uma confirmação que essa função está certa. Aí eu vou dar um Enter, ó. Aluno aprovado. Certo? Olha como é que ficou a sua fórmula. Ah, então agora eu vou colocar aqui outra média dele, ou vou preencher mais alunos, né? Eu vou colocar a média 4. Fazer ele no final. Ah, tirou 8. Aprovado. Ah, tirou 2. Fazer ele no final. Não é isso? Ah, então eu posso colocar. Mas professor, lá na minha escola tem conceito, né? E tem vários conceitos: bom, excelente, ruim, regular. Eu posso fazer um se para isso? Pode. Você pode fazer um se aninhado, né? São vários se juntos. Você sempre pode juntar várias funções no Excel. É só obedecer uma ordem lógica, né? Qualquer função você pode juntar, não tem problema nenhum, certo? Ele vai, tendo a sequência lógica, ele vai funcionar. Ah, então aqui, vamos terminar isso aqui. Eu tenho o João, tenho a Márcia, tenho o José. A Márcia tirou 5, o José tirou 9. Eu vou precisar digitar várias vezes a fórmula? Novamente, né? Não, né? A função? Não. Então, eu vou só aqui, ó. Vou só esticar aqui, que ficou pequeno, né? A coluna. Clicar no cantinho aqui, onde está selecionado, né? A função. Vai virar a cruzinha preta. Você clica, segura e arrasta. Automaticamente ele copiou a fórmula, né? Então, aqui era o B2 maior que 6. Aí você copiou por debaixo, ó. B3, ele já incrementou, né? B2 para B3. E no outro, automaticamente B4. Correto? Então, nós temos aí B2, B3 e B4. Se você tivesse 1.000 alunos, ia até o B1000 aí tranquilamente. E aí, se você quiser mudar a média, né, você podia mudar aqui dentro, né? Ah, mas o professor falou que não é bom. Não é bom deixar valor na fórmula, né? Numérica. É bom só coordenar, não tem problema. Você vem aqui, ó, na linha 1, clica no 1, insere uma linha, aí você escreve valor da média em 2020. Beleza. Vou colocar aqui no E. Quanto que é a média em 2020 daquela escola? A média é 8. Certo. Beleza. A média é 8. Então, vou colocar aqui só para justificar aqui, né? Ficar mais perto aqui da letra. Você pode pintar a tabela também, né? Colocar a formatação. Eu só vim aqui na opção de borda, ó. No Excel, né? Tem as bordas ali, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Coloca aqui as bordas. Ou, se você quiser, você pode colocar a formatação. Só que quando você escolhe a formatação na tabela, ele vai colocar já valores, né, nas colunas, por exemplo, aqui, ó. Selecionar a minha tabela, ó, vou colocar, formatar como tabela. Eu vou dar um estilo bonitinho para ela. Me pergunta qual é o intervalo que você selecionou. Pergunta se a sua tabela tem títulos nas colunas, né? Que é os cabeçalhos. Se dá um aqui, ó. Ficou feinho, né? Mas a ideia era mostrar para vocês. Que você pode pintar, colocar as grades ou não. Bom, então vamos lá. Coloquei aqui que o valor da média em 2020 é 8. Ah, então eu não quero colocar a média ali. Eu quero que a média pegue de lá. Ah, então onde é que está a média que você digitou? Está no E1, né? Coluna E, linha 1. Então vamos lá. E1. Pronto. Se B3 é onde está o 2 lá do João, é maior ou igual a E1, ele é aprovado. Se não, ele é reprovado.
Continua reprovado? Continua. Vou copiar para os outros agora. Eita, mas até quem não tem aqui vai aprovar. Bom, então nós temos o quê? Continua do mesmo jeito, né? Só que ao invés de você colocar o valor aqui dentro, você colocou coordenada, né? Tá pegando da onde? Lá do B1. O que ficou errado nessa fórmula aqui? Eu vou alterar a média aqui, ó. 4. 6. Vou alterar a nota dele aqui. 7, né? 3 e 2. Olha só. Uai. Professor, a média é 6. Você colocou lá agora. João está aprovado. E Márcio e José também estão aprovados. O que aconteceu, então? Aí você vai para a fórmula. A primeira está certa. B3 maior ou igual a E1. O E1 lá, o 6. A segunda. Opa, professor. Quando eu copiei a fórmula, ele incrementou, né? Então, do B3 foi para o B4 e do E1 foi para o E2. O E2 não tem nada. Né? Aqui está pegando aqui só o resto do texto da outra célula. Então, por isso que não deu em nada aqui. Continua como se ele fosse aprovado, porque não tem nada. Ele considerou 0 e 3 é maior que 0. Por isso que ficou aprovado. Ah, então, claro que esse valor aqui do E2, do E1 é fixo, ele não pode mudar para E2. Ah, então lembramos da última explicação. Tem que ser um valor absoluto. Isso. Aí você coloca o cifrão e dá um Enter. Então você ajeitou na primeira e agora você pode copiar para as outras. Ó. Que eu vou apagar, que não tem ninguém, né? Então agora ficou certo? Ficou. Observem, aqui foi para B5, né, automaticamente, mas o E1 continua E1? Continua. E você fez a sua fórmula com si condicional. Agora eu vou colocar aqui a Márcia 5 e o José 9. Né? Mudou, né, para aprovado ali. Agora, em 2021, a média vai mudar. Nos seus 1.000 alunos, você vai precisar mexer na fórmula? Não. Você só vai alterar a média. Agora a média de 2021 vai ser 8. Então, o João e a Márcia vão estar automaticamente em exame final. Certo? Então, a grande vantagem de você deixar, repetindo, né? Sendo insistente aqui, os valores, não colocar valores na fórmula, né, numéricos, é muito bom, porque você faz a fórmula uma vez só, né, copia ela, e quando você quiser alterar alguma coisa, fica do lado de fora. Por exemplo, essa questão do valor da média em 2021, 8, precisava aparecer nessa planilha? Não. Você pode colocar em outra coluna e ocultar a coluna. Né, que é uma coisa que só você vai mexer. Quem for visualizar aqui, vai visualizar corretamente. Né? Os 1.000 alunos aí, 2.000 alunos da escola. Certo? Fica bem mais fácil. E a vantagem de você fazer o que eu fiz agora anteriormente, colocar em formato de tabela, como tem ali naquele botãozinho, é que quando você faz isso, deixa eu fazer aqui de preto mesmo. Ele pergunta, né, se é a seleção que você fez, é a seleção que você fez. Minha tabela tem cabeçalhos? Contém. É que ele pinta, obviamente, fica bonito, né, pintado, e ele vai criar o botão de filtro. Observaram aqui, ó? Aqui não mexeu, porque eu nem selecionei. Aí aqui em aluno, né, de situação, eu posso aplicar um filtro. Por exemplo, eu só quero ver quem tirou 7. Clica no filtro. Né? Aí você vai desmarcar aqui, ó, o 5 e o 9. Você vai descobrir quais são os alunos que tiraram 7. Certo? Olha lá como é que ficou o botãozinho do filtro lá. Ó. Aí você volta e manda limpar o filtro. Ó. Vai aparecer tudo de novo.
né? No Google Planilhas é a mesma coisa. Faz a mesma coisinha. Certo? Só tem o botão filtro lá, mas não tem esse botão de formatar a tabela, não. Mas tem o botão filtro também lá, que é do lado do canto superior direito, que faz a mesma coisa. Ah, eu quero ver só os reprovados. Você vai aqui na setinha que apareceu. Só quero ver reprovado. Ou aprovado. Só quero ver os exames final. Pronto. Ele vai estar. E quando você faz isso e manda imprimir, ele só vai imprimir o que apareceu no filtro. Entendeu? Então vai ficar uma coisa enxuta. Ah, já visualizei, imprimi, limpo o filtro. Certo? Então você consegue aí, através do filtro, fazer muitas coisas que as pessoas procuram em outros programas, em outros sistemas, e com uma planilha bem feita da Excel resolve. Ok? Bom, continuando então. Aí vem o que eu falei alguns minutos atrás. Na minha escola, professor, não é nota, tem que dar o conceito. Excelente, ótimo, bom, regular, suficiente. Como é que eu faço? Com o se eu faço isso? Faz. Então você vai usar o se aninhado, certo? O que é o se aninhado? O se aninhado, você vai usar vários se's aí juntos. Olha só como é que é. Aqui no caso, eu vou deixar o mesmo esquema, né? E aqui eu vou criar uma coluna chamada conceito. Observe que automaticamente ele incluiu essa coluna conceito que eu criei na minha tabela, né? Com a opção de filtro. Então fica legal. Né? Quando você faz essa formatação, né? Essa pinta aí, nessa opção, ele já vai incluindo, né? Infelizmente, no Google Planilhas não tem essa parte ainda, você tem que pintar na mão. Né? Não tem essa parte automatizada aí de incluir, né? Mas eles estão aperfeiçoando. Bom, e aí, vamos lá. Eu quero dar o conceito aqui. Quem tirou 7 vai ser... Quem tem mais do que 9 é excelente. Quem tem 8, 7, né? É bom, ótimo. 6 é regular e abaixo de 6 é suficiente. Vamos lá. Igual se... Ah, professor, não vai dar para ver quando você digitar, né, aqui no vídeo, porque vai ficar lá para o lado que não está aparecendo. Não tem problema, você vai olhar na barra de fórmulas. Né? Mas, claro, eu vou ajeitar aqui para que vocês possam visualizar. Mas a ideia é que você use, né, no seu computador, no seu notebook, pela barra de fórmula. Então, eu vou encurtar o tamanho aqui da coluna para que vocês possam visualizar melhor aí a digitação na fórmula. Bom, igual se a parênteses. Primeiro teste. Eu vou começar do maior para o menor, porque aí vai por exclusão. Então, por exemplo, onde é que está a primeira nota do João? No B7. B7 maior ou igual a 9. Se é maior ou igual a 9, o que vai aparecer para esse João? Excelente, meu filho. Pronto. Você é muito inteligente. Mas e agora? Se é maior ou igual a 9, o limite a gente sabe que é 10, né? Excelente. Mas eu não quero. Agora eu não posso colocar só 2 conceitos. Tem que ser 5 conceitos. Aí você vai chamar outro se. Vai precisar do sinal igual? Não. O sinal igual é só para dar início à função. Ele não vai ter nada a ver com as funções mais. O sinal igual dá início. Então chama outra função se a parênteses. Observe lá que de um se ele foi para o outro. Ó. Se for maior do que 9, excelente. Se não, começa outro se. B7 não, né? B3, gente. Olha lá meu erro.
Se B3 maior ou igual a 9, né? Que é o que está nele. Beleza. Excelente. Se não, de novo, B3, aí faz outro teste. B3 maior ou igual. Qual é a outra nota? Bom, se não é 9, né? Mas 9 é excelente. Se abaixo de 9 vai ser o quê? Até 8. É ótimo, né? Faltou aqui as aspas, né? Pronto. P3 maior ou igual a... Opa, esqueci de colocar a nota, né, gente? P3 maior ou igual a 8, né? Ponto e vírgula. Então é ótimo. Certo? Já tem dois conceitos. E agora? Ponto e vírgula. Bom, se obviamente não é 9, abaixo de 9, né? Poderia ser um intervalo de 8 a 9. Já está incluso aqui, né? Se B3 maior ou igual a 8 e ele é menor do que 9, então ele já vai incluir de 8 até 8,9. Ah, mas não é, a média é 7. Ah, a média do fulano é 7, então não vai ser. Então vamos chamar outro si. Olha que legal, ele encaixou para você, né, aqui visualizar na tela. Outro si. B3 maior ou igual, vai ser quanto agora? Então, a escala de conceito, né? 7. Maior ou igual a 7, se ele tiver essa média, né? Até 7,9, então ele vai ter bom, conceito bom. Beleza. Ah, mas faltam os outros conceitos, né? Foi 6. Então, outro se P3 maior ou igual a 6, ponto e vírgula, então é regular. Está no limite da média, né? Ponto e vírgula. Opa, olha as aspas duplas, né, no texto. A última situação. Se for abaixo de 6, já é para o exame final. Então é insuficiente. Eu vou precisar chamar outro si? Não. Por quê? Lembra que um si normal, sem ser assim, vários, ele faz o quê? Ele testa um valor, se ele for verdadeiro, ele mostra uma coisa. Se ele for falso, ele mostra outra. Então aqui, você só ficou no verdadeiro, ó. Se esse teste for verdadeiro, é isso. Se esse teste for verdadeiro, é isso. Se esse teste for verdadeiro, se esse teste for verdadeiro, né, regular. Se não, é falso. Então não tem necessidade de você chamar outro si. Senão acontece que a gente fala de loop infinito, né? Costuma falar muito nos filmes, né? Então você fica num teste infinito aí, sem fim. Você tem que finalizar o teste. Se não é excelente, se não é ótimo, se não é bom, se não é regular, se não é maior ou igual a 6, só pode ser insuficiente. E aí você fecha o parênteses. Observe que os textos estão todos entre aspas duplas, né? Os testes e os textos são separados por ponto e vírgula, todos, né? E é igual a matemática. Quantos parênteses você abriu? Ele pintou, né? 1, 2, 3, 4. Um preto, um vermelho, um roxo e um verde. Tem que fechar os 4. Observe que ele colocou uma cor para cada um. Fechou os 4? Agora você pode dar o enter. Oh, então, olha só como é bom deixar já a tabela, né, pintada, né, na opção formatar como tabela. Quando eu criei a fórmula somente uma vez, né, automaticamente ele já copiou a fórmula para os outros. Eu nem precisei copiar a fórmula, né? Nem foi necessário fazer isso. Então, ó, já colocou lá. O primeiro teste meu foi com B3, né, que foi para ver se passava. Automaticamente ele incrementou para o B4, ó. Eu nem copiei a fórmula. B5.
Ah, eu vou digitar aqui mais um aluno. Kátia. Olha, que legal, professor. Eu só digitei o nome da Kátia e automaticamente ele pintou aqui mais uma linha, copiou a fórmula que tinha do situação aprovado e reprovado e do conceito. Só que o valor aqui, a preencher, né, que você tem que preencher, você ficou como zero, né? Vou colocar aqui, a Kátia tirou 8. Ó, automaticamente apareceu aprovado e automaticamente apareceu o conceito ótimo. Certo? Então, a grande vantagem de você começar uma tabela e já formatar ela como tabela, né? É que você vai digitando os valores e as fórmulas que você já criou, ele já vai copiando e aproveitando. Né? Claro, se tivesse a fórmula estivesse errada, ele ia copiar errado também. Ele ia incrementar a jeito que você colocou. Né? Então, já apareceu. João tem conceito bom. Conceito bom, João, foi? É 7, né? Conceito bom, né? É porque a gente colocou média 8 lá em cima, né? Aí tá aqui, exame final. Vou colocar aqui 0. Média 2 lá. Todo mundo vai aprovar. Não. Aí o João tá no conceito bom, né? A Márcia é insuficiente, porque foi 5. O José é excelente, a Kátia é ótima. Igual você cadastrou lá nas condições. Não ficou diferente. Ah, tem que ser número inteiro? Ninguém falou isso. Continua. Vou botar aqui 3,5. Então, tá no intervalo, né? Colocou o rolo decimal, ele automaticamente mudou aqui o conceito. Certo? Então, isso aí é o que chama de se alinhado. Então, pode fazer várias outras funções juntas? Pode. Do tanto que siga o raciocínio lógico da análise, né? Sua, e bata com, né, com o conceito das funções. Aí você consegue fazer várias funções alinhadas. Não só funções iguais, como se. Pode ser soma, se, tem um soma-se, né, que é outra função, a gente vai ver também. Ok? Então, vocês têm aí, pode replicar isso aí, né, depois que assistir a aula, quem tiver mais interesse. Bom, dando continuidade aí, no PDF de vocês, tem um cálculo aí de imposto de renda, que foi com porcentagem, né? Que era o CI. Tem lá funcionário, Ivan, o salário é de R$ 1.500. E se o salário for maior do que o mínimo, né? Eita, só um pouquinho. Ele vai dar o desconto, né? Se não, não tem desconto. Desconto é 0. Então, eu vou fazer aqui do mesmo jeito que está lá na apostila, no PDF. Então, eu vou dar um zoom aqui, ó, 250%. Vamos lá, funcionário João. Ele ganha quanto? 2.000. O salário é quanto? 1.045. Né? Então, se o João ganhar mais do que um salário, ele vai pagar 5% de imposto de renda. Né? Estamos criando aqui uma situação hipotética, igual no PDF. Então, vamos lá. Igual, abre parênteses, se, abre parênteses, eu estou colocando, né, um cálculo. Então, vamos lá. Se B2 maior ou igual ao qual é o salário mínimo? Então, vamos voltar aqui. Vou colocar uma linha, né? Salário mínimo.
1.045. Isso ficou lá, não F1. Então vamos lá, de novo. Igual se B2, né, onde está o 2.000, maior ou igual a 1.045, ou a F1, né, que é 1.045, pegou? Aí vai ter que fazer uma conta, né? Então, ele vai pagar X de imposto de renda. Então, você vai calcular. B2, né? B2 vezes 10%. Certo? Então, automaticamente, ele vai calcular 10% de B2, que vai ser o valor do imposto. Né? Se não é maior do que 1.045, ele não paga imposto. Não paga. Fecha parênteses. Automaticamente aqui, eu vou ter que colocar mais uma linha aqui, né? Porque ficou misturado ali com o negócio do salário, né? Vou deixar funcionário aqui assim, ó. Funcionário, salário atual, né? E imposto. Se quiser aumentar a largura da coluna, você vai aqui, ó. Aumenta. Pronto. Então, pronto. Você descobriu que é R$ 200 de imposto. Né? Você usou um se, né, para fazer um cálculo. Se ele for maior, né, do que o salário mínimo, que é F1, ele paga 10%. Senão, não paga. Então, no valor se verdadeiro, você colocou um cálculo para ser feito. Você poderia chamar outra função? Poderia. Você já fez anteriormente no CNA. Ok? Não tem problema nenhum. Tá? Esse é um exemplo que tem lá no PDF de vocês. É a mesma coisa. Se quiser colocar aqui monetário, é só clicar no dinheiro, ó, no RS, e pronto. Certo? Então, mais uma vez, eu coloquei. Ah, professor, você colocou 10%. Beleza, você pode mudar. Você coloca aqui, não é para colocar, né? Então, salário mínimo eu coloquei aqui, né? Vou colocar aqui, ó, aqui do lado. Valor do imposto. Porcentagem, né? Porcentagem. Vou colocar aqui. 20%. 20%. Pronto. Ah, professor, nem precisava escrever 10%, né? Você pega lá do C1 que você escreveu lá. C1. Então, aumentei, né? Coloquei 20%. Ele vai pagar R$ 400 de imposto. Né? Então, quando você tem 500 funcionários, o que você vai fazer agora? Você vai aumentar o valor do salário, que vai, tudo aumenta, né? E o imposto você vai ver se muda. E automaticamente ele vai atualizar a tabela dos seus funcionários, né? E o cálculo de imposto. Correto? Fica fácil. Então, é um se que foi usado para fazer um teste e fez uma conta. E depois mostrou um texto, né? Se for não paga. Vamos colocar aqui a Maria. Ah, professor, você digitou a Maria e não copiou as fórmulas. Olha só, eu vou selecionar aqui, ó. Já vou pintar, ó, formatar como tabela. Escolhi aqui, ó, da outra vez, ele vai. Você coloca aqui em cabeçalhos, que é para ele criar os filtros. Olha lá. Era para ter pego aqui porque eu não selecionei, né, João? Vamos lá. Selecionei de novo. Agora foi, que a seleção minha só foi da linha. Bom, aí agora eu vou colocar aqui Maria. Hã? E aí eu vou colocar aqui, o salário dela é 5 mil.
Ele não copiou a fórmula, né? Era para ter copiado automaticamente. Eu vou consertar o que eu ia falar agora, né? Essa fórmula que a gente fez aqui, ela não vai dar certo se for copiada, né? Eu queria ver para mostrar o erro para vocês. Por quê? Porque o C1, se você incrementar, copiar ela para vários funcionários, vai para C2. C2 é o nome aqui, não tem nada a ver. C1 é valor fixo, né? E F1 também. Então, você tinha que colocar aqui o cifrão no F e o cifrão no C. Oh, professor, que mágica! O Excel não copiou a fórmula para mim automaticamente quando eu cadastrei a Maria, porque a fórmula estava errada. Ele já sabia que o valor 5% e o salário de 1.100 eram valores fixos. Tinha que ter o cifrão. Aí ele mesmo já, né, não copiou porque estava errado. Quando eu consertei a fórmula, automaticamente ele copiou. Vou colocar aqui, falou moeda, né, para Maria. Vamos colocar aqui, aí, José. Colocou não paga porque está zero, né? Vou colocar aqui 500. Não paga. Né? Então, ele já copiou para o José lá a fórmula. Ah, vamos colocar aqui, já que é 1.100, né? 1.105. Vai pagar 55,25, né? Que é R$5 a mais. Né? Ok? Então, aproveitem aí para testar e testando essas que a gente está fazendo. Continuando na tabela de vocês, tem o CI, né? E o CO. Já está acabando já. Aqui. Só falta o CI, o CO e o Conte C. É as últimas duas. O CI e o CO trabalham de forma idêntica. Né? A função escrita fica idêntica. Só vai mudar para o I e para o OU. Então, no PDF de vocês, tem um caso aqui de competição, que é o aluno vai competir se tiver a idade e a altura corretas. Então, eu vou fazer aqui uma réplica dela rapidamente. Bom, vou colocar aqui um zoom de 250% também. Isso. Pronto, aí eu vou colocar aqui aluno, altura, idade. Então, João tem 1,80 m e tem 20 anos. Lá no PDF de vocês está mais explicado, né? Eu vou colocar aqui mais rápido para vocês poderem ler lá com calma agora que estiver olhando os dois ao mesmo tempo. Bom, então o que vai acontecer? Ele vai competir ou não vai? Então, você vai poder utilizar o CI ou o CO. Primeira situação, ele só vai competir se for maior de 1,70 m e tiver mais de 18 anos. Então, é igual se né? Observe que ele abriu dois testes lógicos aí, né? Abriu, você pode ver na descrição, você vai fazer dois testes lógicos, um do lado do outro. Então, se I, B2, onde está a altura, metade de altura, B1 é nome, B2 maior ou igual a 1,70 m, né? E C2 maior ou igual a 18 anos, no caso. Observe que eu posso colocar esses valores, né, fixos lá com uma linha extra. Vamos lá, só para fechar aqui. Vai acontecer o quê? Olha só, eu coloquei se I igual tem no PDF de vocês. Coloquei as duas condições para ser cumpridas, fecho parênteses, porque eu fecho I e continuo se.
Se ele for maior do que 1,70 e maior de 18, ele vai fazer o quê? Ele vai competir. Competirá. Se não, não vai competir. Não compete. Correto? Então, o João vai competir? Vai competir? Vai. Então, ele tinha que ter o quê? Mais que 1,70 e maior de 18 anos. Senão, não compete. Aí eu vou fazer na Maria. Ah, professor, você nem formatou como tabela, né? Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou inserir uma linha. Vou colocar a idade aqui e a altura separadas. Idade mínima. Altura... Opa. Altura mínima. Aí você pode mudar depois, né, para fazer valor absoluto. Qual a idade mínima? 18. Altura mínima, 1,70. Beleza. O professor ensinou para a gente para não colocar valor numérico na fórmula. Quando você precisar modificar, você modifica só naquela linha que você ocultou. Né? Então, vamos fazer o quê? Vamos colocar como tabela. Vou lá na página inicial, formatar como tabela, para copiar os dados, né? Dá um OK, como já sabe, seleciona certinho, beleza. A fórmula ficou certa? Bom, ficou. Mas agora eu vou alterar aqui para pegar os valores dessa linha que eu vou ocultar depois. A idade mínima é 18. Quando eu quiser mudar, eu mudo aqui. Então, onde é que está o 18? Está no F1. F1. Apaga aqui, pronto. E a altura mínima está no H1, que é 1,70. Então, eu vou apagar aqui também. Pronto. Vai funcionar? Né? Idade mínima 18, né? E a altura mínima 1,70, né? Aí deu não compete. Eu acho que terminou aqui, ó. Bom, então, B3 tem que ser maior ou igual a F1, né? Ficou invertido, né, gente? É que a idade mínima está no F, né? E aqui a idade está no C. Eu só troquei aqui. Não tem problema não, vamos deixar assim. Não tem problema. Competirá, né? Então, professor, se eu copiar essa fórmula, se eu colocar outra pessoa, vai dar errado, né? Por quê? Porque ele vai incrementar, que H2 não tem nada, F2 não tem nada. Tem que ser o quê? Valor absoluto. Né? Agora vai dar certo. Agora eu vou colocar aqui Maria. Maria, ela tem... Jardão completo está zerado. 1,40 m e 15 anos. A Maria compete? Não compete. Né? Então foi automático aí. Certo? Agora eu vou testar o se ou. Qual é a diferença? Se e o ou. Né? É a mesma coisa. Só que ele vai testar se é verdadeiro um ou outro. Então eu vou trocar aqui por ou, apago o i. Automaticamente ele atualizou na de baixo, na fórmula. Se tivesse 1000 alunos, ele se alterou a primeira. Ele já iria alterar todas as outras. Né? Aí, eu vou colocar aqui que o João, ele tem 20 anos, mas ele tem 1,30 m. Ele vai competir? Vai. A Maria tem 1,90 m e tem 15 anos. Vai competir? Vai. Por quê? Porque no CEO só precisa cumprir uma das condições. Não vai precisar cumprir duas condições. É isso? Por isso que é o ou, né? Ou um ou outro. Ah, volta para o I. Tem que ser as duas condições. Então, nenhum dos dois compete mais. Né? Porque só cumpre uma das condições. E alterar automaticamente na tabela de sua de 1000 alunos. Correto? Então, esse é o CI e esse é o CO. Só para finalizar, né, essa parte também,
quando você coloca outro aluno aqui, ó, já está aparecendo, né? Não compete. Antes de você digitar a autoridade. Você pode contornar esse erro? Pode. Você vai chamar um se vazio. Ah, existe se vazio? Não, você cria um se vazio para que ele ignore quando a casa estiver em branco. Dentro desse aqui, ó, olha o que eu vou fazer. Se aonde está, né, o B2, o B3 e o C3, né? Se B3, se B3 vazio, como é que é vazio no Excel, no Google Planilhas? Abre e fecha aspas. Se B3 vazio, né? Continua vazio. Se não, ele chama se, certo? É a mesma coisa, né? Se B3 estiver vazio, ó, o raciocínio lá. Se B3 está vazio, continua vazio. Se não, ele vai executar a fórmula para aparecer compete ou não. Né? Opa, faltou um parênteses lá no final. Ai, meu Deus. Ah, eu alterei aqui, acabei apagando, né, o parênteses aqui. Ah, eu acabei colocando aqui, pessoal. Se B3 igual a vazio, né? Continua, não coloquei o igual. Se B3 igual a vazio, continua vazio, certo? Se não, ele vai executar a fórmula. É porque eu não contei aqui os parênteses, né? Tem 1, 2, 3 abertos, né? Agora ele vai dar. Isso. Não compete. Certo? Agora, observe que ele já atualizou aqui, ó. Se B4 vazio, continua vazio, né? Então não compete. Agora, observem que o não compete de baixo sumiu. Né? Eu vou desfazer aqui para vocês verem, ó. Não? Aí a fórmula estava daquele jeito, ó. Aí eu vou refazer aqui. Então, automaticamente, ele tirou, né? Então, quando tiver vazio, deixa vazio. Só vai executar a fórmula, né? Se eu digitar alguma coisa, senão ele não vai aparecer nada lá embaixo mais. E resolve esse problema. Inclusive de erros que aparecem, né? Quando você joga aqui de divisão, vai aparecer divisor por zero, vai acontecer um erro. Então, se for para mostrar para o seu patrão, é uma das formas de contornar quando não tem nada. Aí você coloca um se vazio. Ó. B5 não está vazio? Se B5 vazio, continua vazio. Se não, se estiver vazio, é porque você digitou alguma coisa. Aí ele vai executar a fórmula. Certo? Então, o vazio virou um valor, nesse caso aqui. Né? Aí você consegue manter ele em branco, para que não execute nada. Ok? E a última coisa do PDF de vocês é a do conte-se. Parece com de contar números, né? Só que aí você vai dizer um valor para ele contar. Conte-se, você dá um intervalo e dá um critério. Eu vou usar essa mesma planilha para mostrar para vocês. Vou voltar aqui. Vou mostrar do João Márcia, né? E Cátia José. Vamos contar quantos alunos tiraram mais do que 7. Vou colocar aqui, ó. Igual, conte-se, o intervalo é do B3 até o B6. B3, vocês vão ver lá pegando o intervalo, né? B3, B6. Pegou o intervalo. Qual é o critério? B3, B6 tem que ser maior ou igual a 7. Eu só coloco o critério aqui, ó. Maior ou igual a 7. Quantos são maior ou igual a 7? 2.
Só 2 pessoas tiraram mais que 7, João e José. Então, você consegue contar quantos foram, né? Observe que a formatação desse conte-se é diferente, né? Você dá um intervalo e aqui você só diz o que vai ser maior, menor ou igual, né? Entre aspas, né? E ele vai fazer o teste, ok? Então, essa é a última função do PDF de vocês. Espero que vocês possam aproveitar essas 2 aulas, né, gravadas, e a segunda, né, falando sobre isso. Vocês podem replicar isso para testar em casa, né, para repetir atividades. Testem, refaçam o que eu refiz aqui ou refaçam os próprios exemplos que tem no PDF. Ok? Por hoje é só. E até nosso próximo encontro.